Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 212. Estamos hoje nos capítulos de número 29, 30, 31 e 32 do profeta Ezequiel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dia de número 212, capítulos 29, 30, 31 e 32 do profeta Ezequiel. Até o dia de ontem nós vimos 7 nações que Deus iria repreender, que Deus também permitiria que a Babilônia conquistasse estas nações. A última delas foi o Egito, a última delas foi Tiro, podemos chamar de número 6 ou a sexta, e aí no dia de hoje, um dia só para esta nação, para esse povo, nós temos o Egito, e aí nós terminamos aquilo que nós chamamos de oráculo ou oráculos das nações. Então no capítulo 29, até o capítulo 32, nós vamos ouvir falar sobre o Egito, os pecados do Egito, os erros do Egito e por que o Egito depois foi conquistado também pela Babilônia. Egito que era forte, que era poderoso, que tinha conquistado muitos povos, através do faraó foi o império mais forte que havia tido até então na humanidade, mas mesmo assim o Egito também foi destruído. Capítulo 32 nós vamos ver que o Egito é comparado a um crocodilo, que muitos temem, sabem da força, mas depois vai acabar desaparecendo. No capítulo 29 mesmo, daqui a pouquinho o padre já vai ler com vocês, diz que o Egito nunca mais seria uma nação próspera. Aqui tem uma profecia, não é maldição, mas aqui tem uma profecia muito dura, muito forte. Egito jamais será uma nação próspera novamente. Então é algo que causa uma estranheza, não sei se a palavra é tristeza, mas uma estranheza para todos nós, e aqui foi uma grande profecia. Se o Egito hoje fosse uma nação próspera, rica, muitos diriam assim, aqui a Bíblia está errada, diz que nunca mais seria uma nação próspera. Quem for para o Egito e depois for para Israel, a diferença é monstruosa, monstruosa. Egito é um local ali de muito sofrimento. Então nós estamos no capítulo 29, é um oráculo contra o Egito, os versículos 8 e 9 vai dizer sobre o sofrimento, o Egito se torna como se fosse um local deserto, de desolação, uma terra de muita ruína. Então nós vamos ver que no Egito, através desse sofrimento do povo, Deus estava educando que o povo do Egito, ou o faraó do Egito, tinham valores naturais que deveriam ser seguidos, e por não serem seguidos, esse povo ele seria castigado. E aqui tem a promessa de insignificância. Eu daria esse título, promessa de insignificância. O padre disse agora há pouco que eu diria, e eu disse, nós vamos ler e vocês irão entender melhor. Então diz assim: portanto, assim diz o Senhor Javé, ao cabo de 40 anos reunirei os egípcios dentre os povos no meio dos quais foram espalhados. Reconduzirei os cativos do Egito e tornarei a reinstalá-los na terra de Patros, na sua terra de origem, onde construirão um reino insignificante. Aqui é a parte principal. O Egito será a mais insignificante dos reinos e nunca mais se elevará acima das nações. Eu o reduzirei a um pequeno número para que não volte a dominar sobre outras nações. Ele nunca mais dará motivo de segurança à casa de Israel. Antes trará à memória o erro de ter se voltado para ele em busca de auxílio. Assim saberão que eu sou Javé. Versículos seguintes, no versículo 18 principalmente, vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria conquistar o Egito.
e aí nós vemos que o Egito seria entregue à Babilônia. Capítulo 30, mesma coisa, continua falando sobre o Egito. Qual que é o específico desse capítulo 30? Até aqui nós vimos qual seria o sofrimento, e aí no capítulo 30 vai mostrar que esse sofrimento ele está próximo. Ele está próximo, ele será em breve. Diz assim o versículo 2: Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor Javé, dai uivos, ai, que dia! Com efeito, está próximo o dia de Javé, será um dia de nuvens, será tempo marcado para as nações. E aí na sequência vai continuar falando sobre a ruína, o sofrimento que aconteceria no Egito. O Egito seria devastado, o sofrimento seria terrível. Para não ler todo essa parte que fala sobre o sofrimento, vamos focar aqui no versículo 13. Assim diz o Senhor Javé, farei perecer os ídolos imundos, extirparei de Nof os deuses falsos, e nunca mais haverá um príncipe na terra do Egito. Encherei de medo a terra do Egito. Depois, o versículo 20 seguinte, eu coloquei aqui 3 palavras, sofrimento, dois termos aqui principais, sofrimento e triste futuro. É o que vai dizer na sequência do capítulo número 30. O capítulo 31 vai dizer do cedro. Cedro significa poder, significa bastão. O cedro do Egito era forte, era poderoso, isso está no versículo 5, por exemplo, que diz assim, por isso, seu porte era mais elevado do que o de todas as árvores do campo. Seus ramos se multiplicaram, seus galhos se alongaram, por causa das águas abundantes que lhes davam crescimento. Então o Egito era forte, era poderoso, e aí no versículo 10, aqui é uma lição para todos nós. Por que o Egito caiu? Caiu devido ao orgulho, à arrogância. Então, tem um ditado que diz assim que a arrogância antecipa, ou tem outra palavra, eu não lembro se é exatamente essa, o orgulho anuncia ou antecipa a queda. E foi isso que aconteceu com o Egito. Versículo 10. Pois bem assim diz o Senhor Javé, visto que por ter se tornado tão alto, elevado o seu cume, por entre as nuvens, seu coração se encheu de orgulho devido ao seu poder. Também eu o entregarei nas mãos do dominador das nações, a fim de que haja com ele de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei. Depois vai dizer que todos os povos iriam rejeitar o Egito, iriam abandonar o Egito. O texto continua dizendo sobre sofrimento e várias vezes aqui aparece diretamente o nome do faraó, o sofrimento do faraó, o sofrimento que o Egito como um todo iria passar. Se vocês quiserem, podem ver ainda o capítulo número 32, o último capítulo de hoje, diz sobre o crocodilo. Eu tive que, para mim aqui não estava muito claro a primeira vez que eu li, e aí eu fui pesquisar um pouco. O crocodilo significa um animal forte, poderoso, era aquilo que era o Egito, e para dizer que o Egito poderoso, forte, depois seria destruído, e a destruição do Egito seria um sinal que a infidelidade a Deus, que o orgulho e também zombar de Deus traz consequências duras e consequências pesadas para cada um de nós. Na segunda parte do capítulo 32, depois de comparar o Egito com o crocodilo, vai falar da descida do faraó ao Sheol, falando do destino, do sofrimento do faraó. Fala da sua destruição, fala do seu sofrimento, fala de tudo aquilo que o faraó em si iria passar e de tudo aquilo que também passaria o Egito. Alguns podem dizer assim, padre, são textos assim um pouco áridos, um pouco difíceis, alguns talvez não tão interessantes. Então é isso mesmo, algumas partes mais, outras partes menos interessantes. Amanhã nós terminamos no capítulo 36, é um dos capítulos mais bonitos de toda a Sagrada Escritura. Mas o padre sempre repete, e eu repito uma vez mais, nós temos que ter uma ideia geral da Sagrada Escritura na nossa cabeça. Esses dias eu
É interessante, teve um jantar aqui de uma senhora que fazia aniversário, 65 anos, e aí veio uma pessoa, encostou assim atrás eu sentado, uma pessoa colocou a mão no meu ombro: padre, eu quero agradecer pela leitura da Bíblia, estou lendo, agora já entendi os diferentes povos, aquilo que está acontecendo, já tenho uma ideia geral, porque nós começamos ali no período que a Síria conquistou o norte, agora nós estamos lá no exílio da Babilônia, depois tem o pós-exílio, cada vez está chegando mais perto de Jesus. E aí eu disse: é isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos lendo, vamos compreendendo, nós vamos ter uma ideia geral. Então nós tivemos ali o Império da Síria, depois tivemos que destruiu o norte, depois nós tivemos aqui a Babilônia, depois a Babilônia também será destruída, e aí virá o Império da Pérsia. O Império da Pérsia também será destruído, e aí virá o Império da Macedônia, o Império Grego, e aí também será destruído, e virá o Império Romano, e aí depois o Império Romano também será destruído, e aí quem fica no lugar do Império Romano? Quem que, depois que a Europa foi totalmente destruída, foi devastada, as tribos bárbaras estavam governando, quem que tomou o lugar disso tudo? Foi a Igreja Católica, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, que naquele momento era insignificante, era muito pequena, de repente hoje ela espalhou, está no mundo todo. Então, querido irmão, querida irmã, é muito importante conhecer a Sagrada Escritura, é muito importante conhecer a Bíblia. Terminamos aqui hoje estes oráculos que falam sobre as nações. A partir de amanhã, nós vamos falar de um momento que fala sobre a queda e o cerco de Jerusalém. É um período ali pelo ano 587, mais ou menos, antes de Cristo, quando a Babilônia chegou em Jerusalém, e depois aqui já tinha chego, porque foi a primeira deportação, que foi quando a Babilônia chegou. Aqui nós já vamos começar a ver a segunda deportação, que foi a mais cruel, que também teve a destruição do templo. Guarde na sua cabeça as ideias principais. Nesses últimos 2 ou 3 dias, nós falamos de alguns oráculos de algumas nações. E amanhã nós voltamos a focar sobre Jerusalém. Amanhã nós voltamos a focar sobre Israel. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude a você perseverar, a irmos juntos até o fim. Será uma grande graça lermos a Bíblia toda. Nós vimos aqui, o Padre resume rapidamente, antes da nossa bênção final, nós começamos no capítulo 25, terminamos no capítulo 32, Oráculos contra as Nações. Os Amonitas, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, a Sidônia, e aí por fim, o 7º, nós tivemos o Egito. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude a perseverar até o fim, e com a graça de Deus, estudaremos a Bíblia toda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.